descrição, nomeação e classificação dos seres vivos. E aí a gente começou, por exemplo, dividindo, só para dar um exemplo para vocês, que a gente começou ali dividindo, por exemplo, em reino animal, vegetal, por exemplo. Mas a gente pode fazer essa classificação, fazer essa análise de duas formas, que a gente chama aqui, ó, de genética e a filogenética, que é o que é mais importante para a gente, essa filogenética. Quando a gente olha para a genética, a gente olha a anatomia dos seres vivos. E quando a gente olha para a filogenética, a gente olha para o parentesco evolutivo. Tentando contextualizar isso para vocês, eu vou construir um raciocínio aqui. Ó, tem esse aqui. Aí a gente tem, por exemplo, lagarto. Concordo que o lagarto ele é bem parecido com o crocodilo, certo? Por exemplo, crocodilo, anatomicamente. E a gente tem a ave. Vocês conseguem concordar comigo que o lagarto ele é bem mais parecido com o crocodilo do que a ave quando se olha anatomicamente, né? Só que acontece, quando a gente vai olhar já pela filogenética, a partir do parentesco evolutivo, ué, quando a gente olha pela parte do parentesco evolutivo, a gente percebe que, na verdade, o crocodilo ele é mais próximo da ave do que do lagarto. E isso acontece porque o ancestral comum entre o lagarto, entre o crocodilo e a ave, é mais próximo. Aqui, ó. Quando a gente olha aqui nesse nozinho aqui, ó, que a gente chama de nó, eu vou explicar isso para vocês no cladograma. Isso aqui é um nó, onde eu estou pintando de amarelo aqui. Isso aqui indica um ancestral comum. O ancestral comum do crocodilo em relação à ave é mais próximo do crocodilo do que com relação, por exemplo, ao lagarto. A gente pegar. Deixa eu botar aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, em relação ao lagarto. O ancestral comum do crocodilo com lagarto é esse Azinho aqui. E o ancestral comum do crocodilo com a ave é esse aqui que eu vou chamar de B. Então, a gente, quando olha para o parentesco evolutivo, a gente percebe que o crocodilo é mais próximo da ave, entendeu? Geralmente os nomes eles são em latim, fenótipo. Isso daí. A gente vai ver de mais direitinho assim como a gente faz essa nomenclatura das espécies. Então, agora que a gente já viu essa parte de como, entre fenética e filogenética, a gente pode estudar o cladograma. Ó, cladograma. Eu vou tentar trabalhar mais com exemplos, que eu acho que é mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu pegar aqui um branco. E tela. Tá. Cladograma. O que é um cladograma? Alguém consegue descrever o que é um cladograma? Enquanto eu escrevo aqui?
É aquela árvore que a gente vê dentro das questões, geralmente, né? Que parece mais uma árvore mesmo, um clado. A gente vai ver isso direitinho. Então, cladograma, o nome já tá meio estranho, né? Mas, ó, é um dendrograma organizado a partir de semelhanças evolutivas. Isso aqui, ó, nos remete ali, ó, à filogenética, né? Que é, por exemplo, cladograma filogenético, da filogenética, no caso, filogenética, que faz referência ao parentesco evolutivo. Agora, para que a gente consiga interpretar um cladograma, a gente tem que entender algumas coisas. O que são táxons? O que são os ancestrais? E características. Como que a gente identifica isso dentro de um cladograma? Os táxons são os pontos. Vocês já vão entender aqui cada um. Ancestrais são os nós. E as características são os números. E eu vou mostrar isso para vocês dentro de um cladograma que eu vou montar agora com vocês aqui. Ó. Estou montando um cladograma com vocês. Tá. A gente vai pegar. Esse aqui ficou muito grande para mim. Tá, acho que assim tá bom. Então aqui a gente tem, ó. A, B, C, D, E, F. Aqui. Os nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o outro, vou botar aqui também, que eu já vou explicar para vocês. X, Y, Z. Tá, deixa assim. Então, gente, cladograma, ó, os táxons que a gente vê aqui, os pontos, são, na verdade, esses carinhas aqui, ó, que eu botei as letras aqui, botar aqui. Letras. Os pontos aqui, cada letra aqui é um táxon. Os nós são os ancestrais comuns. Por exemplo, quem é um ancestral comum de E e F? É esse carinha aqui, ó. Quem é um ancestral comum de D e F? E E. É esse aqui. Aí se eu quisesse pegar, por exemplo, de um ancestral comum de todos eles, seria esse cara aqui de baixo. Entendeu? A gente tem que, quando a gente vai olhar, a gente tem que olhar o ancestral comum mais próximo. Vou, por exemplo, aqui. E e F. Vou botar aqui, ó. E, F. Esse aqui. D, E, F. Esse daqui, ó. C, D, E e F. Esse daqui, ó. B, C, D, E e F. E o último lá embaixo de todos. A, B, C, D, E e F. Entenderam isso? É tranquilo, né? Isso aqui é bem tranquilo. Agora, quando a gente vai ver as características, a gente pode ver, quando a gente vai estudar dentro de características, a gente pode ver duas coisas aqui, ó, que a gente chama
de plesiomorfia e apomorfia. E as características, gente, são essas aqui. Eu botei os numerozinhos aqui, ó. Por exemplo, característica 1 é comum a todos eles, ó. Característica 2 é comum de B a F. Característica 3 é comum de C a F. Característica 4 de D a F. 5 de F, 6 só de F. Porque vem logo depois do ancestral comum, entendeu? Agora dentro das características, isso aqui é mais detalhe, tá? Vou até botar aqui, ó. Detalhe. Plesiomorfia e apomorfia. Plesiomorfia é característica ancestral. Enquanto a apomorfia é característica derivada. Característica derivada. Então, aqui, ó, por exemplo, essa característica ancestral são essas que eu botei para vocês em númerozinhos aqui, ó. Que vem do ancestral comum, entendeu? Enquanto as derivadas, elas surgem dentro da espécie, entendeu? Que é, no caso aqui, o W, X, Y, Z que eu botei aqui, ó. Dentro do táxon já. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu contextualizar aqui. Vamos supor, aqui, ó, que essa característica 5 aqui seja... Deixa eu ver. Respiração. Não. Ah, não, pode ser. Respiração pulmonar. É a característica 5. E aqui... Mas que eu acho que vai ficar meio complicado para vocês entenderem. Deixa eu botar... Aqui, acho melhor assim. Asas. A partir do 5, da característica 5, no caso aqui seria o nosso ancestral comum EF, eles vão ter asas, certo? Só que acontece, quando a gente olha aqui no E, vou chamar isso aqui de T, característica T. Essas asas, elas têm, por exemplo, são asas com... Deixa eu ver. Asas... Não. Com cera. Aí vamos supor que aqui, por exemplo, fosse um morcego e aqui uma ave. Uma ave. Aí, tipo, tanto E quanto o F, a ave e o morcego, tem asas, certo? Só que a diferença é que a ave aqui, ela tem o cerídeo, né, que é o impermeabilizante da asa dela, para ela não conseguir, para ela não ficar ali, por exemplo, quando a gente vê uma ave ali que fica suja de petróleo, ela não consegue mais voar porque ela vai ficar pesada e não vai conseguir voar, né? Então ela precisa de alguma substância para ficar hidrofóbica, no caso. Pesada. Aí o petróleo, por exemplo, como é um óleo, ele vai desfazer essa cera e vai deixar a asa da ave pesada, né? Mas nesse caso aqui, o que eu tô querendo dizer é que essa característica aqui
é uma característica derivada, que ela não surge de um ancestral comum. Acho que essa parte é tranquila de entender. Plesiomorfia e apomorfia é só isso. Característica ancestral é característica derivada. No caso, ter seria uma característica. Isso, característica particular. É isso daí mesmo. É isso daí. Agora, seguindo, em detalhes aqui. Cladogênese. O nome já diz, né? Cladogênese. Gênese é o quê? Origem, né? Surgimento de um clado. Então, é isso daqui, ó, cladogênese aqui, ó. São quando novas espécies surgem. Isso lembra um pouco de especiação, né? Novas espécies surgem de um ancestral comum. Aí, por exemplo, aqui, do ancestral comum é F. Surgiu a espécie E e a espécie F. Então, ancestral comum, surgiu espécie. Cladogênese, isso aqui é um clado, gente. Aí surgem as espécies aqui, ó. Isso aqui é bem simples, só a leitura ali do cladograma. Aí também tem a anagênese, mas só para exemplificar aqui para vocês, ó, por exemplo, por meio. Não, por meio não, a partir, na verdade. A partir de uma barreira geográfica. Contextualizando com a última aula que a gente teve lá, na especiação alopátrica, que tinha barreira geográfica, isso aqui é só um exemplo, já, tá, gente? Não necessariamente cladogênese vai acontecer só quando tiver uma barreira geográfica. Isso aqui é só um exemplo. Mas é só para explicar para vocês que a cladogênese acontece quando tem o surgimento de novas espécies a partir necessariamente de um ancestral comum. Vou chamar aqui de ABzinho. Aqui, ó. Ancestral comum AB. Aí surge a espécie A e B. Aí a gente também, isso fica mais fácil de entender quando você olha o outro caso, né? Que é a anagênese. E a anagênese acontece quando é o surgimento de uma nova espécie a partir de uma única mesmo, de uma única espécie. A partir de uma única espécie. Nova espécie a partir... Não, a partir não, vai ficar mais fácil de entender aqui. Ó. Nova espécie que surge dentro não. Vai ficar confuso aqui, ó. Mudanças ó, é isso aqui, ó. A diferença lá na cladogênese para a anagênese é que na cladogênese tinha um surgimento a partir de um ancestral comum. Nesse caso aqui, na anagênese, ela já surge dentro da própria espécie. Um exemplo disso aqui é a mutação. Ó. Por exemplo, a mutação. Determinada população bacteriana ali, uma espécie de bactéria. Ela desenvolveu com o tempo, ela teve uma mutação que, com o tempo, acabou virando uma nova espécie. Entendeu? É uma anagênese. A partir de uma mudança que ocorre a partir de uma única espécie, que nesse caso aqui é a mutação, tem esse novo surgimento. Enquanto na cladogênese,
é uma nova espécie a partir de um ancestral comum. Tentando materializar isso aqui, ó. A vira B, mutação. Agora, deixa eu abrir uma nova página aqui. A gente vai ver aqui o estudo dos grupos. A gente tem grupo monofilético, grupo parafilético e o grupo polifilético. Vou escrever aqui antes e vou exemplificar para vocês no cladograma. Todos descendentes do ancestral comum mais recente. Parafilético. Alguns dos. Deixa eu copiar isso aqui. Tá. E o parafilético é diversos grupos monofiléticos. Então, olhando isso daqui dentro do cladograma, vou montar um aqui para vocês aqui. Tá mal feito aqui, meio torto aqui, mas é só para vocês entenderem. Vou chamar aqui de A, de B, de C, D, E, F e G. Acho que assim tá bom. Aí, por exemplo, aqui, ó, a gente tem os ancestrais comuns. Esses caras aqui são ancestrais comuns, são os nós, né? Como a gente já viu ali. Aí, por exemplo, quando a gente vai ver D e E, o grupo DE, ele é um grupo quê? Monofilético, que eles derivam do ancestral comum do mesmo ancestral comum, ó, mais recente, DE. Se a gente fosse ver, por exemplo, ABC, isso é o quê? Se a gente visse só BC, seria um grupo monofilético do ancestral comum BC. Quando a gente vai ver o grupo ABC inteiro, ele é um grupo monofilético do ancestral comum aqui, ó, ABC. Só que se a gente olha se a gente olha para o BC, se a gente olha para o BC, grupo BC, em relação a esse ancestral comum aqui, ou em relação ao ancestral comum BC, ele é um parafilético, porque são apenas alguns. Isso, isso. Que a gente tem que olhar o ancestral comum de todo o grupo. Por exemplo, a gente vai ver o ancestral comum mais recente de A, B e C.
Quem é esse? É ABC, entendeu? Aí se a gente pega aqui, por exemplo, só o grupo AB, que é um ancestral comum que é um ancestral comum mais recente de AB, ABC. Esse aqui é um grupo parafilético. Calma aí, deixa eu exemplificar os casos aqui para vocês. Ó, A, B, C, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, e aqui, A, B, C, D, E, F, G. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui, ó, o ABC inteiro. Grupo ABC inteiro. Que é um ancestral mais comum do grupo ABC. Esse carinha aqui, ó. O ancestral comum ABC. Então, a gente pode categorizar esse grupo aqui como um grupo monofilético. Agora, a gente vai olhar para o DEF. Quando a gente olha para o DEF, quem é o ancestral mais comum entre D, E e F? O ancestral mais comum. Não pode ser DE porque não engloba o F. Não pode ser FG porque não engloba nenhum D nem o E. Então, é esse carinha aqui. Logo, como ele só inclui alguns dos descendentes ancestrais mais comuns mais recentes, como o G não está incluso nesse grupo, ele é um grupo parafilético. Seria mono se fosse do D ao G, entendeu? E aí englobar todo mundo. Agora, quando a gente vai olhar para parafilético, é quando abriga vários grupos monofiléticos. Por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó. Não, deixa eu pegar outra cor, senão vai ficar confuso. A gente vai pegar BC e DE. O grupo BC e DE, eles possuem aqui, ó, entre BC um ancestral comum aqui e DE um ancestral comum aqui. Mas o ancestral comum mais recente deles todos aqui é esse aqui. Mas vamos lá. A gente está pegando dois grupos monofiléticos. Quando a gente pega aqui, ó, diversos grupos monofiléticos, ele é um polifilético. Isso, é isso aí, Mariana, tá certo. Então, ó, monofilético é quando todos os descendentes do ancestral comum mais recente são inclusos no grupo. Por exemplo, aqui, BC, estão todos presentes, grupo BC. O ancestral mais comum aqui, mais recente, é BC. Então, todos inclusos, logo o grupo é monofilético. DE, um ancestral comum mais recente, é DE. Todos estão inclusos? Sim, então é monofilético. A gente pega dois grupos monofiléticos. A gente tem o ancestral BC, DE. Quando a gente pega dois grupos monofiléticos, a gente tem um polifilético. Quando a gente tem um grupo que é formado a partir de dois grupos monofiléticos, a gente tem um grupo polifilético. Agora, quando a gente pega um grupo, que no exemplo aqui eu dei, DEF, e o ancestral mais comum deles, que é o DEFG, tá faltando um deles no grupo, que é o G aqui no caso, a gente tem um parafilético, o nome já fala aqui, ó. Eu circulei aqui para vocês, ó. Todos, alguns e diversos grupos monofiléticos. Eu acho que o macete para entender é esse. O poli, ele já eu acho que é mais fácil de gravar, porque ele é, aqui ó, diversos, com poli fica mais fácil de gravar, né? Pelo menos eu gravei assim. Eu acho que o que vocês têm que observar quando vocês estiverem lendo o calograma é essa relação com o mais recente. Para vocês não acabarem confundindo um ancestral comum e tal, e fazerem a leitura errada do calograma. Ih, gente, como eu vou ter que botar o iPad pra carregar que tá ficando sem bateria. Agora, a gente vai ver aqui, ó, táxons e
Gente, vocês estão copiando, né? Tudo aqui, né? Ou vocês já tem algum resumo pronto aí? Beleza. Ó, táxons e categorias. Eu tenho um macetezinho aqui, eu acho que você já deve ter ouvido falar nesse macete. É o re, fi, clo, fa, g. Ó, re, fi, clo, fa, g. A gente ainda pode adicionar aqui um outro aqui, ó, um S. Agora eu vou botar para vocês aqui, ó. Reino, filo, classe, família, gênero, espécie e subespécie. Vou tentar exemplificar aqui para vocês, deixa eu até pegar aqui que eu não sei de cabeça. O nosso caso aqui. Vamos lá, gente. Eu acho que, na verdade, vou tentar fazer isso com o nosso caso mesmo, seres humanos. Quando a gente vai fazer dos seres humanos, a gente pertence a qual reino? Qual reino que a gente pertence? Calma aí, gente. Antes eu acho algum exemplo aqui para botar para vocês conseguirem ver tudo de uma vez. Achei. Como é que eu boto isso aqui para vocês? Aqui, ó. Ó, ué. Ah, não foi. Tem algumas outras, outros clados, outras taxons aí, só que eu acho que eles não são tão importantes assim para vocês, né? Vou botar no chat para vocês, ó. Ó, reino, filo, subfilo. Tem alguns que ficam entre isso, só que eu acho que esses não são tão importantes, não são importantes para vocês, gente. O mais importante eu botei aqui para vocês. Até mesmo subespécie não é tão importante. O mais importante mesmo é esse reficlofage, é reino, filo, classe, família, gênero, espécie. Aí, por exemplo, no caso aí, ó, reino, animalia. Isso, a gente está fazendo análise aqui do Homo sapiens, que é a gente, né? Animalia. O filo, chordata. Cordados, no caso, né? Classe, mamália. Aí o subfilo ali que a gente tá vendo ali, que é vertebrata, é porque dentro dos cordados a gente tem os vertebrados, né? Mas enfim, aí a classe é mamália. Ordem, cadê? Ah, faltou aqui, ó, gente. Eu esqueci de botar, é reficlofage, né? Esse aqui eu realmente esqueci. Ordem, aqui, ó, primata. Por isso que a gente fala que a gente é primo dos macacos, né? Porque os macacos, eles são primatas, né? E a gente também é. Família.
Antro. Nem sei escrever isso aqui, mano. Antropoidea. Sei lá, não sei nem como fazer. Antropídeo, sei lá. Aí, superfamília. Ah, não. Isso aqui é subordem. Confundi, gente. Cadê? Família hominídeos. Agora sim. Famílias. Hominídea. Hominidae. Gente, fiquei a escrita é estranha assim, porque tá em latim, tá? Gênero. Homo. Espécie. Sapiens. Não. Espécie é Homo sapiens, aliás. Deixa eu besteira aqui. Homo sapiens. Subespécie não tá aí, mas é Homo sapiens sapiens. Quando a gente vai fazer a nomenclatura de uma espécie, gente, a gente só usa esses aqui, ó. Gênero, espécie e subespécie. Na maioria das vezes, vocês vão ver só com esses dois aqui. Na grande maioria das vezes, vocês vão ver só com esses dois aqui, ó. No caso ali, ó, Homo sapiens. Ah, qual é essa espécie? Homo sapiens. Aí é composto pelo primeiro nome, que é o gênero, que entra aqui, ó, gênero. O segundo nome é aqui, ó, na espécie, entra na espécie. E a subespécie é do terceiro nome. Isso aqui, se a gente é a nomenclatura original da espécie, Homo sapiens sapiens. Se a gente quisesse falar, qual é a qual é a nomenclatura, se ele pedir qual é a nomenclatura da subespécie, Homo sapiens sapiens. Qual é a nomenclatura da espécie dos humanos? É Homo sapiens. Agora, se ele pedir para você qual é o reino dos mamíferos, por exemplo, Animalia. Qual é o filo dos vertebrados? Cordados. Aí, no caso, aí você vai escrever chordata. Os cordados, né? Depende de como a prova pedir mesmo. Mas, enfim, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ele pede para você agente etiológico de uma determinada doença. Quero ver se alguém sabe essa aqui. Quem é o agente etiológico da doença de Chagas? Causada lá pelo... Vou falar o nome original dele, é Barbeiro. O nome original não, o nome que a gente conhece é Barbeiro. Mas qual o nome do agente etiológico? O nome mesmo. Alguém sabe? Que lá dá na casa de pau a pique e tal. Ninguém sabe? É o Trypanosoma cruzi. Na verdade, aqui não pode botar maiúsculo, né, gente? Quando a gente vai escrever o nome de uma espécie, a primeira letra é sempre maiúscula, tudo sublinhado, e na espécie, aqui, ó, minúsculo. Barbeiro é o vetor. Isso. Barbeiro é o vetor. Trypanosoma cruzi é o agente etiológico. Deixa eu ver um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. De repente, alguns que vocês conhecem. Leptospirose, alguém sabe? Eu vou nomear aqui, vou nomear aqui vários agentes etiológicos. O agente etiológico da leptospirose, alguém sabe? Leptospira interrogans. Quando a gente vai escrever, quando a gente escreve, a gente bota sublinhado, né? Só que a gente bota esse sublinhado para falar que tá em itálico, né? Porque quando a gente vê
o computador, por exemplo, quando a gente vê nome de espécie lá, tá tipo assim, ó. Meio que a letra estivesse inclinada, que é o que a gente chama de itálico. Mas quando a gente escreve, para demonstrar que está em itálico, a gente sublinha. Então tem essas regras de quando vocês vão escrever o nome de um agente etiológico, a gente faz usado muito aí dentro de parasitologia, né? É escrever. Apaguei o negócio aqui, não era para apagar. Escreve sempre sublinhado, primeira letra maiúscula, leptospira, segundo nome todo minúsculo, interrogans. Aí qual o gênero? Leptospira. Espécie Leptospira interrogans. Então, ó, sublinhado. Aí, tuberculose. Mycobacterium tuberculosis. Sublinhado. Gênero, Mycobacterium. Espécie, Mycobacterium tuberculosis. Ah, lepra, hanseníase, que é a mesma coisa. Também, ó. Mycobacterium leprae. Então, ó, por exemplo, a lepra e a tuberculose, eles compartilham o mesmo gênero. Só que eles são de espécies diferentes. A tuberculose, Mycobacterium leprae. Não, Mycobacterium tuberculose e a lepra, Mycobacterium leprae. Aí, por exemplo, outro caso aqui, ó. Botulismo e tétano. A gente tem o Clostridium tetani e o Clostridium botulinum. Também, ó. Mesmo gênero, espécies diferentes. Clostridium tetani e Clostridium botulinum. Mas eu acho que esse aqui vocês vão pegar com eles. Esses nomes aqui eles são chatos de gravar, gente. Mas eu tenho uma planilha que eu montei quando eu estava estudando, que eu vou compartilhar com vocês, que tem isso tudo. A doença, agente etiológico, profilaxia, vetor, essas coisas. Tem sintomas. Tem uma tabela pronta disso tudo. Se é vírus, bactéria, protozoário, verminose, enfim. Eu vou compartilhar isso com vocês conforme a gente for vendo. Que isso é bem chato mesmo. E, tipo assim, conforme você vai fazendo bastante questão, vocês vão gravando. Mas sempre tem as questões que são mais recorrentes, né? E que são mais interessantes você gravar são essas, que mais caem. Por exemplo, Chagas, é, as doenças tropicais, né? Por exemplo, febre não, Zika, chikungunya, enfim. Aí, gente, agora, aqui, vamos falar dos domínios. A gente tem aqui, bactéria, B, árquea e C, eucária. Alguém sabe diferenciar a diferença entre eles? Melhor, eu quero saber se alguém sabe a diferença entre bactéria e árquea, mais específico. Bactéria e árquea, qual a diferença? Quem está incluso em bactéria e quem está incluso em árquea? Os domínios.
Tá? Eu vou botar as características principais aqui para vocês. Depois eu vou pegar uma tabelinha mais completa. Mas vou botar só os principais. Ó, dentro de bactéria, a gente tem organismos que são procariotos. O que são procariotos? São aqueles que não possuem organelas membranosas. Lembra? Não, se você falar que não tem núcleo, isso não é suficiente. Tem que falar que o envoltório nuclear é uma organela membranosa. Procariotos são os organismos que não possuem organelas membranosas. Porque o núcleo, querendo ou não, é uma organela membranosa. O envoltório nuclear é uma organela membranosa. Enfim, procariotos. Bactérias são procariotos que podem fazer fotossíntese pela clorofila. A parede celular é de uma coisa que a gente chama de peptídeo glicano. E eles possuem uma única RNA polimerase. Essas são as principais características do domínio bactéria, que está incluso que é as bactérias e as cianobactérias. Agora, quando a gente vai ver árquea, também são procariotos. Mas a diferença, eles produzem metano, a gente chama isso aqui de metanogênicas. Gente, por exemplo, vocês vão ver a nível médio, a nível de ensino médio, a gente pode ser que algumas questões apareçam bactérias metanogênicas. Árqueas não são bactérias, são domínios diferentes. Mas, para nível de ensino médio, às vezes eles dão esses gafes aí que tá errado, mas que, enfim, deixa passar, né? Bactérias metanogênicas. Na verdade, são árqueas que produzem metano, então são metanogênicas. Por exemplo, lá no peido da vaca, aquela típica questão de como o gado relacionando com impactos ambientais, com efeito estufa e tal, é por causa da flatulência da vaca, né? O metano. Porque dentro da microbiota do bovino, tem árqueas metanogênicas que produzem metano, isso é um gás estufa, né? Aí, enfim, continuando. Só que tem a diferença aqui também, ó. Árqueas não possuem peptídeo glicano na parede celular, sem peptídeo glicano na parede celular. E outra diferença, eles têm várias RNA polimerases. Não, cianobactérias são bactérias. Cianobactérias é um tipo, tá dentro do domínio bactéria. Árqueas não é uma bactéria. Tá é do domínio bactéria. É do domínio árquea. São domínios diferentes. Domínio bactéria e domínio árquea. Árqueas, ó, são procariotos, produzem metano, não tem peptídeo na parede celular e tem várias RNA polimerases. Para pertencer ao domínio bactéria, tem que ser procarioto. Pode fazer fotossíntese podem, não obrigatoriamente, podem fazer fotossíntese pela clorofila. Tem peptídeo glicano e uma única RNA pol. A principal diferença é o peptídeo glicano e a RNA polimerase. Árquea não tem peptídeo glicano e tem várias RNA polimerases. Aí tem essa diferença aqui também, né? A bactéria pode fazer fotossíntese e as árqueas elas fazem metanogênese. Sim, tem o detalhe da redução de 78 TS também. Enfim, a eucária. Eucária.
O nome já diz, né? Eucariote e vários RNA polimerases. Eu vou pegar uma tabela mais completa aqui para vocês. Vou ver se eu consigo jogar para compartilhar para vocês aqui. Mas, o Lindinha, a diferença do ribossomo 7080S não tem diferença entre bactéria e arquea. A diferença é entre a arquea e eucária ou bactéria e eucária. Porque a bactéria e a arquea, ambas são ribossomo 70S. Aqui, ó. Eu vou até botar isso aqui, ó. 70S, 70S. A eucária, que é 80S. A diferença é essa. Não tem diferença do tipo de ribossomo entre arquea e bactéria. É só em relação à quantidade. A diferença no tipo de polimerase, a gente só vê na eucária, que é 80S. Lembrando, 80S é duas subunidades, a 40S, a 60S e a 40S. E a 70S são duas subunidades, a maior 50S e a menor 30S. Eita, agora eu já tinha esquecido. Vou botar para carregar, calma aí, gente. Senão ia acabar descarregando. Verdade. Pronto. Pronto. Deixa eu ver onde eu parei, gente. Calma aí. Queria saber como é que eu consigo botar. Ah, não, isso aqui, essas características aqui já é suficiente já. As outras são muito específicas. Acho que as outras são muito específicas. É mais para nível de ensino superior mesmo. Gente, então, para iniciar os domínios é basicamente isso. Porque as outras que eu estava vendo aqui são mais para nível superior mesmo. O que importa aqui é, por exemplo, de pré-diferência bactéria e arquea, é ver tem peptidoglicano, quantos RNA polimerases tem, e se não tivesse informações, você olha aqui se ela faz fotossíntese, se ela faz metanogênese, enfim. Vou até anotar aqui exemplo, ó. Microbiota bovina. Foi. Agora, gente, a gente fechou a parte de taxonomia. A gente vai entrar na parte introdutória de parasitologia, que é entender ali a parte os conceitos mesmo, né? Dentro de os conceitos que temos, que a gente tem dentro de parasitologia, antes de a gente entrar em vírus, bactérias, ver as doenças ali, como os agentes etiológicos que eu dei para vocês. Bota aqui, ó. Introdução à parasitologia. Essa aula de hoje, gente, é só um guia, um primeiro passo para a gente poder entrar no estudo dos animais mesmo, porque a gente vai ver, por exemplo, a gente vai ver todos os reinos, né? Mais especificamente, vai ver plantais, a gente vai ver a reino animal, a gente vai ver todos os reinos, a gente vai ver também, já dentro de animais, a gente vai ver poríferos, quinidários, hemateumintos, plateumintos, a gente vai ver tudo. Então a gente precisa ter uma noção de como funciona a taxonomia,
e a parasitologia quando a gente for ver as doenças. Então, isso aqui é uma aula, tipo, é um guia, um primeiro passo, para a gente poder dar prosseguimento nas próximas matérias. Como assim? Isso é zoo ou microbio? Então, eu não sei, eu acho que entendi o que você quis dizer. Essa parte, quando a gente estuda bicho, eu digo que é zoologia. Só que dentro de zoologia, quando a gente vai estudar as doenças, que eu chamo de parasitologia, a gente pode ver junto, né? Tipo, a gente tá vendo é, em zoolo- é, a gente tá vendo, tipo, vermes, verminoses, às vezes plateumintos e nemateumintos. A gente vai ter que ver as doenças, entendeu? Que é a parasitologia. Vamos lá. Para a gente entrar aqui, a gente tem que entender os conceitos. Então, vamos lá. Conceitos. Agente etiológico. B. Vetor. C. Profilaxia. D. Hospedeiro. Definitivo e intermediário. É. Reservatório. Tá, acho que por enquanto vamos começar só com isso aqui e depois eu vou adicionando mais. Agente etiológico, a gente já viu isso daqui. É o agente causador da doença. Ah, gente, só enfatizando aqui, ó. O nome já diz, né? Dentro de ecologia, quando a gente vai estudar as relações ecológicas, a gente vê ali o parasitismo, né? Que a gente vê o parasitismo, que é quando a gente tem ali, por exemplo, os parasitas, né? Aí, então, em parasitologia a gente estuda essa parte mais especificamente. E quando a gente vê o conceito agente etiológico, é o nome mesmo, é o nome do parasita, nesse caso. Agente causador aqui, ó. Nome do parasita. Que no, como eu já exemplifiquei para vocês, por exemplo, o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Vou botar mais um exemplo. Mycobacterium leprae. Ele é o agente etiológico da Chagas e o leprae da lepra. Então, qual é o agente etiológico de tal doença? Tu vai escrever, entendeu? Só que lembrando aqui, ó, tem que botar em itálico. Não, então, se ele pedir vetor, cara, depende muito da banca, cara. Isso daí depende muito da banca. Tipo, tem banca que pergunta, tipo, qual
Se ele te pedir o tipo de agente etiológico, eu acho que se ele te pedir o tipo de agente etiológico, vírus cabe a resposta. Tipo, teve uma vez na UERJ que te estava pedindo, acho que, não sei se estava perguntando quem era o agente etiológico ou o tipo de agente etiológico. Não lembro exatamente como que era o comando. Mas eu sei que muita gente botou vírus e a UERJ aceitou como resposta. E teve essa confusão, né? Porque, na verdade, a agente etiológico, quando a gente fala, na maioria das vezes, a gente bota ele no nome do agente. É porque depende, se ele te pedir o nome de agente etiológico, você vai botar o nome. Se ele te pedir, tipo, nomeio o agente etiológico e tal, você vai botar o nome. Se ele pedir o tipo, você pode botar vírus. Depende do comando. É o agente causador. Se ele pedir o nome, você bota o nome. Se ele pedir o tipo, você bota o tipo. Ah, qual o tipo do agente etiológico da xistossomose? Entendeu? Aí você botar aí você vai ter que botar lá, que é uma verminose. Entendeu? Alguém sabe qual especificamente qual verminose é? Se é uma de nematomito ou platomito? Esquistossomose. Tá certo, LG. Esquistossomose de platomito. A gente vai ver isso mais especificamente quando a gente chegar lá, né? Tipo, qual é a diferença entre nematomito e platomito. Mas enfim, dando continuidade, vetor. Vetor é o transmissor. Transmissor. Por exemplo aqui, quem é o vetor da dengue? Aedes aegypti. Mosquito. Aedes aegypti. Transmissor da doença. Por exemplo, lá na Trypanosoma cruzi, transmissor da doença é o barbeiro. Se ele te pedir para nomear, você vai ter que saber o nome do barbeiro. Alguém sabe o nome do barbeiro de cabeça, gente? Eu sabia, só que acho que esqueci agora. Não está mais compartilhando? Ué, oxe, do nada. Foi, voltou. Ih, o GoodNotes está atualizando, gente, calma aí. Estranho. Do nada começou a atualizar o GoodNotes. Espera um pouquinho, gente. Foi. Eu, hein? Do nada é isso. Enfim, dando continuidade, profilaxia, eu acho que isso aqui é bem tranquilo. Aqui, ó. Medidas preventivas. Tipo, a questão te pede, profilaxia para tal doença. Você pode botar saneamento básico. Usar, por exemplo, dengue, usar repelente. Enfim. Aí, hospedeiro. A gente tem duas categorias de hospedeiro. Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Antecipando para vocês aqui, a diferença entre definitivo e intermediário está no tipo de reprodução que o agente causador faz dentro do hospedeiro. Por exemplo, no definitivo,
ele vai fazer reprodução sexuada. Aqui, ó, na verdade, aqui, ó, vida adulta com reprodução sexuada. E aqui no intermediário, vida larval com reprodução assexuada. Então tem a ver com isso. Na hospedeiro definitivo, ele vai estar na fase adulta e vai realizar reprodução sexuada. Intermediário, fase larval com reprodução assexuada. Foi? Pegar o exemplo aqui, esquistosomose. Quem é o hospedeiro intermediário? Quem é o hospedeiro intermediário e quem é o definitivo? Na esquistosomose. Caramujo humano. Mas quem é o intermediário definitivo aí? Não, então. A gente vai ver isso melhor também lá quando a gente chegar lá. No caramujo, ele tá na fase larval ainda. A cercária, né? Então, e ele realiza reprodução assexuada. Então, no caramujo, ele é hospedeiro intermediário. E no humano, já na fase adulta, ele realiza reprodução sexuada. Então aqui ele vai ser um hospedeiro definitivo. A gente vai ver direitinho como que é o ciclo. A gente vai ver direitinho como que é esse ciclo, o nome de cada fase, da larva e tal. A gente vai ver direitinho esse ciclo dentro da doença, quando a gente chegar lá. Mas eu tô antecipando aqui para você e contextualizando, por exemplo. Vou botar aqui exemplo. O exemplo aqui, definitivo. Humano, caramujo, camarujo. Esquistosomose. Esquistosomose. E na peste bubônica, se não me engano, havia uma bactéria que era contida nos ratos. Que passam as pulgas até nós. Os ratos seria que tipo de hospedeiro? Pera, na peste bubônica, salvo engano, havia uma bactéria que era contida nos ratos e passava as pulgas até nós. Cara, se não me engano, na verdade, o vetor não era o rato. Eu acho que o vetor é. O vetor, na verdade, nesse caso, é a pulga. Entendeu? Na verdade, o rato, eu diria que é o reservatório. Vou ter que confirmar isso direitinho. Mas a gente vai ver isso aqui agora, ó. Reservatório, já que você já falou isso, ó, é o local do organismo na verdade não, local ou organismo de multiplicação do agente etiológico.
Então, aqui nesse caso, ó, o organismo, no caso da peste bubônica, que é o reservatório. Não, ih, gente, me enrolei aqui. O reservatório na peste bubônica é o rato, porque ele é no caso aqui, ele é o local de multiplicação do agente etiológico. No caso, o vetor é a pulga. A pulga, ela se multiplica no rato, entendeu? Logo, consequentemente, o agente etiológico se multiplica ali. Tá aprendendo bem. Aí, próximo aqui. Cadê? F. Isso aqui o nome já fala, né? Período de incubação. Período de incubação. Eita. Período de incubação, gente, eu acho que o nome já diz, mas tem gente que confunde. É o que a gente chama aqui, ó, período, que é esse período entre, um intervalo, no caso, entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas. Entre infecção e sintomas. Por exemplo, o tempo que eu peguei, por exemplo, um vírus da gripe, vai ser diferente do tempo que eu vou começar a manifestar esses sintomas. Então a gente chama isso de período de incubação. O tempo que eu estou infectado e o tempo que eu começo a manifestar ali os sintomas. Ah, sei lá, por exemplo, contextualizando com uma série, The Walking Dead. Eu fui mordido lá, tô infectado. Aí passou tanto tempo lá, eu comecei a apresentar febre e tal. Então esse período é o período de incubação. Agora tá tendo essa série nova aí, The Last of Us, que é de... a série nova aí de Apocalipse, né? Alguém assiste, gente? Eu tô querendo começar a assistir, não sei se a série é boa. Vocês gostaram da série? É, eu não joguei o jogo, não. É, eu pensava que era um jogo, né? O pessoal começou a falar. Eu sabia que. Eu já escutava esse nome há um tempão. Aí eu pensava que era um jogo. Aí eu falei, por que esse jogo tá tão hypado? Tá todo mundo jogando. Aí eu fui descobrir que, na verdade, lançaram uma série. Mas enfim, só contextualizando, esse período de incubação é isso, né? Eu contextualizei com algum negócio de apocalipse zumbi, mas é intervalo entre infecção e sintomas. Aí, enfim, continuando aqui. Categorizando aqui a parte de doenças. Ó, doenças emergentes e reemergentes. Eu acho que o nome já diz, né? Ó, emergente é uma emergência, logo, ela é uma nova doença. Vou dar exemplo aqui, agora não, né? Mas se viesse. Tá, vou botar aqui. Vamos supor que a gente estivesse aqui em 2021, 2022, não lembrando que começou. A Covid-19 seria uma doença emergente. Se viesse a acontecer de novo, seria uma doença reemergente, entendeu? A Covid-19 seria uma doença reemergente. Mas vamos supor que sarampo, vou tentar contextualizar com sarampo. Sarampo é uma doença que já é conhecida, já teve surtos de sarampo várias vezes. Então aqui, ó, doença que voltou a aumentar frequência. Exemplo, sarampo. Mas só para vocês entenderem, emergente é uma nova doença, o nome já diz, né? Emergência, a Covid-19, por exemplo,
na pandemia. Mas se viesse a acontecer, a ter uma nova explosão de Covid-19, seria uma doença reemergente. Acho que é mais tranquilo de entender isso aqui pelo próprio nome do negócio. Agora tem as diferenças, né? Endemia. Isso aqui eu vou deixar para ver se alguns de vocês sabem. Endemia, pandemia e epidemia. Você sabe a diferença entre desses três? A Mariana já deu um spoiler ali, ó. Endemia, já diz, né? Ende de endo, de dentro de uma região, regional. Pandemia, isso daí, global. Mas a gente, não necessariamente todos os continentes. Eu vou botar aqui, ó, intercontinental. Botar ali o que a Ana falou também, global. E a epidemia? Epidemia, na verdade, não tem a ver muito com isso. Na verdade, é quando ela atinge casos acima do esperado. Por exemplo, quando é mais no começo, né? Por exemplo, teve lá em o sul, saiu a notícia lá de que começou ali a infecção lá do Covid-19. O cara comeram um morcego lá, começou a infecção e ninguém tava dando nada nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Aí do nada, tipo, o pessoal esperava que não fosse crescer. Aí do nada foi começando a crescer, 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 crescer. E em certo momento virou uma epidemia, porque todo mundo começou a pegar. Só que, tipo, passou o esperado, entendeu? Então, e quando ele atinge casos acima do esperado, vira uma epidemia. Só que enquanto ele está dentro da região, de uma determinada região, por exemplo, está dentro da China, está dentro da China ainda, só está dentro da China, é uma endemia. Ele pode ser ao mesmo tempo uma epidemia ou uma endemia. Se ele atinge casos acima do esperado, é uma epidemia. Enquanto ele está dentro de uma região, uma endemia. A partir do momento que ele espalha para outros continentes, ele vira uma pandemia. Foi? Calma aí, gente, vou pegar água aqui e já volto. Rapidinho. Oi, gente, voltei. Epidemia dentro de um grande lugar ou dentro de um grande lugar só, tipo em um país só? Não, então, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Doença tropical. Tentar pegar uma doença tropical. A gente tem nosso Brasil aqui, ó, rústico, e tem uma doença
tropical que está infectando ali só a região do Amazonas, região norte ali, por exemplo. Ali, ela é uma endemia. Ali ela vai ser uma endemia. Se acontecer de determinado momento ela começar a se espalhar para outras regiões, ela vai virar uma epidemia. Ela vira uma epidemia. Não necessariamente precisa ser o país todo, entendeu? De uma determinada região, é uma endemia. Chegou, espalhou, entendeu? Pra cá. Virou uma epidemia. A gente pode falar também em relação à África, por exemplo. Se a gente pegar, em vez de só um país, a gente pega todo o continente africano. Aí tem uma doença que está aqui só na África na África do Sul. Ela pode estar em vários países aqui. Enquanto isso, ela vai ser uma endemia. Ela subiu para o Saara, foi até lá em cima no norte, Marrocos, etc. E tudo aqui virou uma epidemia, porque passou do esperado. Epidemia. Onde? No continente africano. E nesse caso aqui do Brasil, é uma epidemia no Brasil. E aqui, nesse caso, uma epidemia na África. Entendeu? Endemia no norte. Endemia na África do Sul. Entendeu? E se acontecer, por exemplo, dessa doença que está aqui no Brasil, chegar na África, já virou uma pandemia. Entenderam isso? Região não necessariamente vai ser um país, um continente. É mais da definição do conceito de região mesmo. Aqui, endemia, uma região. Pandemia intercontinental. Atinge casos acima do esperado. Botar mais regiões. Mais regiões. Foi. Acho que aqui ficou mais tranquilo de entender. Gente, eu acho que é isso. Parasitologia, eu acho que é isso. O resto a gente vai ver dentro de cada doença mesmo, conforme a gente for vendo vírus, bactérias, protozoários, no caso. E depois só lá em verminoses. Quando a gente chegar em animais. Mas, no geral, é isso. A parasitologia, hoje, que a gente vai ver, é só a parte conceitual mesmo. Ver todos os conceitos aí para entender antes de a gente entrar em bichos.